Olá, alunos, tudo bem? A nossa aula de hoje vai ser sobre arte contemporânea, parte 2. E uma das artes contemporâneas é a performance, por isso que eu vou fazer aqui mais uma vez aquela performance da nossa vinheta aqui para vocês, tá bom? A arte é tão legal, você faz diferente do que parece igual. A arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. A arte é tão legal, você vê diferente, você é genial. A arte é tão legal, você faz diferente, você é genial. Você faz diferente sim, você tem opiniões próprias, você tem o seu diferencial. Deixa eu colocar meu violão aqui, rapidão, para a gente entrar aqui no clima da nossa aula. Ok? Então, como eu falei, a nossa aula de hoje é sobre a arte contemporânea. Então, nós vamos lá para a tela para a gente começar a ver, assim, com um pouco mais de cuidado, né, os assuntos que farão parte da nossa aula de hoje, né? Então, nós vamos ter arte conceitual, as instalações artísticas, a arte performática, a land art, a video art e a street art, tá? Na aula anterior, eu evitei de falar sobre instalações, sobre performance, para poder a gente explorar bem legal nessa nossa aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar, então, com a arte conceitual. Historicamente, o que estava acontecendo? Em 1960, essa arte surgiu como uma contradição às classificações da arte por museus e galerias, tá? Porque elas falavam o seguinte para o público: isto é arte. Eles determinavam, isto é arte. A arte conceitual, então, passou a questionar, perguntando: o que é arte? Né? Nós vimos lá o Paulo Bruschi, naquela nossa outra aula lá, que ele chegou a fazer esse experimento também, né? E aí esse artista fantástico, o Marcel Duchamp, criou os ready-mades, né? É um termo em inglês que eu vou explicar bem direitinho para vocês. Quando ele criou os ready-mades, ele inaugurou um modo de fazer arte totalmente novo e diferente, né? Que consiste em questionar o que constituía a obra de arte e em uma sociedade materialista. Então, este artista, né, ele critica os princípios que determinam o que é uma obra de arte. Então, ele, com atitudes revolucionárias, diferenciais, ele começou a colocar em xeque estas ideias já pré-concebidas, né? A arte conceitual, então, nasce do dadaísmo, né? O dadaísmo, vou falar aqui em rápidas pinceladas, era uma arte que ela estava assim, desacreditando de tudo que estava acontecendo, né? Porque foi um período de pós-guerras, e então nós vamos ter a oportunidade de estudar um pouco mais sobre o dadaísmo. Mas, então, com essa ideia do dadaísmo, nasce essa arte buscando atribuir um novo conceito, né? Então, o Marcel Duchamp, ele criou, em 1917, esta obra, A Fonte, que é nada mais do que um urinol instalado sobre um pedestal e assinado com um nome fictício. Olha aqui, ó. Ele colocou esse espécie de vaso que a gente vê em muitos banheiros, ele colocou de uma posição totalmente diferente, né? E com isso daí ele começou a chamar a atenção e suscitou novas discussões, novos conceitos. E aqui também, antes desse ready-made aí, ele trouxe já lá nos primórdios, lá em 1913, 1912, essa outra obra aqui, onde ele coloca uma roda de bicicleta
numa posição totalmente diferente. Vem aqui comigo aqui, que eu queria explicar para vocês o que se quer falar quando se diz ready-made. O que é o ready-made? O ready-made é pronto e feito. Quer dizer, ele pega coisas que já estão feitas, objetos, e ele pega e coloca numa função totalmente diferente. Ele procura colocar de uma certa maneira, apresentar de uma certa maneira, que as pessoas passam a ter novas curiosidades, novas ideias, né? Como é o caso lá que a gente viu lá do urinol, que ele colocou numa posição totalmente inusitada e colocou o nome A Fonte. Do mesmo jeito, a roda de bicicleta, que você fica imaginando que poderia ser um ventilador, alguma coisa para ventilar, ou então apenas para embelezar uma certa parte da casa. E ele colocou isso numa instalação, ou seja, num lugar, num espaço para visitação e observação das pessoas. Vamos voltar lá para a nossa tela, porque nós vamos agora avançar um pouco mais, tá bom? Ou seja, explicando também aqui, ó, o termo ready-made foi criado pelo Marcel, que ele viveu até 1968, né? Para designar um tipo de objeto. E esses objetos eles eram selecionados sem critérios estéticos. Tanto fazia-se uma coisa bonita como não, ou sendo um objeto bem acabado ou não, ele simplesmente procurava colocar de uma maneira que ficasse totalmente diferente, assim, uma nova característica para uma nova função, né? Então, olha, selecionado sem critérios estéticos e exposto como uma das obras de arte em espaços especializados. Como eu falei para você, ó, ele colocava em museus ou em galerias de arte. E o seu primeiro ready-made, né, a primeira vez que ele utilizou esse conceito aí, foi em 1912 ou 1913, onde ele coloca uma roda de bicicleta montada sobre um banquinho, né? E aí ele passa a ter várias discussões, né? Ele, com isso aí, começa a provocar a reação do público. Então, as principais características da arte conceitual são a valorização do conceito e a ideia da obra de arte. Ou seja, nesse caso, a arte é mais importante do que sua representação física, né? E aí, com isso, é possível usar os diversos meios, performance, instalações artísticas, vídeos, textos e fotografias. Ok? Então, o desenvolvimento da arte ambiental, da arte postal e o grafite também vai acontecer em áreas públicas. E aí volta um pouco da arte figurativa, ou seja, a valorização da forma humana, elementos da natureza e objetos criados pelo homem. E o rompimento com o formalismo artístico, né? Então, isso aí são as principais características da arte conceitual, né? Aqui também nós temos aqui essa representação, né? Onde você veja que esta colocação aí dessas 3 garrafas aí, ela já tem uma intenção, ela já cria uma discussão, né? Ou seja, a arte conceitual teve seu auge, seu apogeu na Europa e nos Estados Unidos durante a década de 1970, dos anos 70. Ou seja, foi uma reação ao formalismo da arte europeia da década anterior. Havia, então, uma ênfase no conceito da obra. Tá? Então, aqui nós estamos vendo esse projeto Coca-Cola aqui do Cildo Meirelles, onde ele vai apresentando aí essas garrafas aí prontas, né? E já com a ideia
que deixa você imaginar aí, que deixa você interpretar, desculpa. Então, o que é que acontece? Essas 3 garrafas aqui, eu vou deixar para você me dizer o que isso aí provoca na sua mente, na sua interpretação. Tá bom? Depois a gente analisa com mais calma essa obra aí. O Cildo Meirelles, ele criou vários e vários objetos e instalações que questionavam a ditadura e a dependência do Brasil na economia global. Tá bom? Essa obra aqui do Projeto Coca-Cola é uma das suas obras mais marcantes, né? Porque chama atenção para o consumismo mundial, chama atenção para essa bebida que é largamente consumida do mundo e que penetra com força total nas economias, né? nos lugares, nas sociedades, né? Passa a ser um objeto marcante de consumo. E aí acontece, então, inserções em circuitos ideológicos, com esse projeto Cédula, que é essa outra obra aqui, onde ele coloca a cédula, né? O selo de goma sobre uma nota de 1 cruzeiro, que era a moeda daquele tempo ali, e aí com essa pergunta aqui instigante: quem matou Herzog? Uma crítica ao regime, né? Por causa desses jornalistas aí, e ele coloca aí o questionamento aí, corajosamente, na sua obra de arte, né? Então, seguindo aqui, nós temos que em 1970, no Museu de Arte Moderna de Nova York, Joseph Kosuth, né, organizou Informação, que é uma exposição de arte conceitual que colocava a arte como fonte de informações e ideias, e não uma concepção estética, né? Até então, a obra de arte ela era entendida, buscada, mas pelo seu lado de apresentação, né? Pela sua beleza, pela sua aparência. Mas aí, esses artistas começam a revolucionar, chamar a atenção para outros aspectos das obras de arte, ou então colocando objetos como se fossem artísticos, como se fossem obras de arte, né? Em novas funções, suscitando discussões. Então, um conceito é estabelecido, né? E esse artista aí é considerado um dos mais importantes. Continuando aqui, olha, o Kosuth, Joseph Kosuth, pede que o espectador analise, né, como a arte e a cultura são forjados por meio da linguagem e dos significados, e não por meio da beleza e do estilo. Então, ele coloca essas 1 e 3 cadeiras, ele coloca justamente para puxar a discussão, né, para chamar o debate. E aqui nós chegamos a uma nova forma aqui, artística, né, que é a instalação artística. O que é a instalação, né? Ela é uma colocação de obras, né, em espaços maiores. Então, o que é que acontece? Vamos entender aqui o que acontecia no mundo. Essa instalação ela foi incorporada às artes visuais na década de 1960, porque ela foi desenvolvida em ambientes construídos em espaços de galerias e museus. Tá? Então, as esculturas ficam a 14 metros de profundidade. Então, elas foram desenvolvidas, mas a sua instalação, a sua colocação ultrapassa esses espaços, porque essas esculturas aqui elas ficam a 14 metros de profundidade nas águas. Então, o Taylor enfatiza o seguinte: a obra não é um tributo
ou memorial para centenas de vidas perdidas. Mais um lembrete veemente de nossa responsabilidade coletiva como comunidade global. Ok? Então, vamos seguir aqui para a gente apreciar melhor essa instalação, né? Então, gente, vamos aqui para mim, para eu poder falar um pouquinho sobre esse conceito aí. A instalação artística é um tipo de arte que ultrapassa os ambientes formais, né? Onde você coloca em espaços alguns objetos artísticos, alguma forma de arte, que ela ocupa um espaço maior. Ou, então, quando você coloca uma forma de arte em que ela é simplesmente... ela pode ser tangida, pode ser tocada, ela pode ser, em algumas situações, pode ser, de certo modo, apreciada de uma maneira totalmente mais integrada à natureza. Então, vamos voltar lá para a gente seguir, porque agora a gente vem com outra forma de instalação aqui, ó. A instalação teve a sua origem atribuída aos ready-mades de Marcel Duchamp. Ele foi um dos pioneiros, né? Então, as obras como os 1.200 sacos de carvão, em que ele amontoou sacos do chão. Tá? Então, estão aqui. A princípio, as instalações eram consideradas obras localizadas, criadas muitas vezes para o espaço específico de uma galeria ou exposição. Depois, olha só, o que é que nós vemos aqui? A instalação com cestos suruí. Uma instalação com formas de artes localizadas. Então, a instalação é uma forma de arte que utiliza a ampliação de ambientes transformados em cenários do tamanho de uma sala. Ok? Então, pintura, escultura e outros materiais são usados conjuntamente para ativar o espaço arquitetônico. Ok? Então, é aí que a gente vê as formas sendo colocadas para espaços constituídos, né? Olha só, a forma artística tridimensional que transforma um espaço de exposição num ambiente imerso tem apelo sensorial e não apenas visual. Como a gente vê aqui no memorial Guerra Portátil, né? Então, observa bem para você perceber essa forma artística aí. Olha aqui outra obra aqui. Turno Vermelho, Impregnação, de Cildo Meireles. Está lá no Centro de Arte Contemporânea de Minas Gerais, né? Então, você vê o diferencial aqui colocado por esse artista. Seguindo aqui, nós temos uma instalação minimalista do Ralph Werner. Está na Galeria Stamp, em São Paulo, né? 2013. E aqui também a obra de Judy Chicago, em 1965, né? Espera aí, esse aqui é do Vidal e esse aqui é da Judy. Seguindo aqui, nós temos um outro tipo de arte que é a arte performática. A arte performática se originou dos eventos teatrais, dos artistas futuristas, dadaístas e surrealistas, no começo do século XX. Esses pioneiros destruíram as fronteiras entre artistas e público por meio de happening, encenados por artistas como Alan Capro, em Nova York. Olha aqui, ó. The Cleaner, com Marina Abramovic, em Estocolmo, 2017. Tá? Então, a performance, eu queria explicar para vocês,
que é uma arte onde o artista ele apresenta algo novo para as pessoas, ou então ele simplesmente propõe uma ideia através de sua performance, através do seu movimento, através da sua ação. Por isso que a gente diz, por isso que eu iniciei a aula dizendo que ia fazer uma performance para vocês. Então, quando eu toquei e mostrei a nossa vinheta lá, né? Arte é tão legal, eu estava mostrando para você, eu estava fazendo acontecer. Então, eu estava performando, ok? Então, através dessa ideia, nós vamos entender melhor o que é uma performance ou um acontecimento, o happening. Vamos voltar lá para a gente avançar mais um pouco, ok? Então, em 1960, a arte performática foi um termo usado para os artistas que usavam seus corpos como meio para realizar ações que podiam incorporar música, dança e etc. Então, vemos aqui a Ana Medieta aqui, utilizando, né, seu próprio corpo ali, junto com a árvore. E aqui o Joseph Beuys, né, em que ele passou alguns dias dentro desse saco aí, na companhia desse coiote, que é um animal típico das Américas. Olha aqui, mais criações da Ana aqui, né? Que viveu até 1985. Ok? Então, agora nós chegamos a um outro tipo, uma nova ideia artística, né? Que é a arte contemporânea, que passou a surgir a partir de meados do século XX. Eu estou falando aqui da land art, da video art e da street art. A palavra land quer dizer terra, né? Então, a arte ligada à terra. É uma fusão da natureza com a arte. Nós vamos ver melhor isso aqui. E aqui também, essa video art é uma arte que tem referências com o meio cinematográfico, né? Criando os filmes, criticando os filmes comerciais, os vídeos e a cultura da televisão. E também a street art, ou arte de rua, a arte urbana. Nos Estados Unidos, lá em 1970, os meios urbanos, as intervenções, as performances artísticas e o grafite foram os meios usados para o desenvolvimento dessa arte de rua aí, street art. Então vamos ver aqui um pouquinho mais sobre a land art, ou earth art. Land é terra e earth também é um sinônimo aí. Então foi um movimento artístico pautado na fusão da natureza com a arte. Surgiu na década dos anos 60, né, nos Estados Unidos e na Europa. Então você veja aqui, olha, não é? Essa forma aqui colocada assim no espaço totalmente aberto aí. E é uma obra do Robert Smithson, que corresponde à arte da terra, né? Surge a partir da integração da natureza e da arte, onde a natureza faz parte da criação artística, né? Então, estamos vendo aqui, ó, todo esse entorno aí fazendo parte do trabalho artístico. As características são fusão da arte com a natureza, o espaço exterior é o suporte dessa arte aí, a efemeridade da arte desgastada com o tempo desde a chuva, a neve e a erosão. Quer dizer, é uma arte que com o tempo ela vai sumindo, vai deixando de existir. Ela é passageira, essa questão aqui da efemeridade. Tá? Critica a indústria cultural, a comercialização da arte, né? E também faz uma oposição à arte apresentada nos museus. Por isso, a utilização de espaços que vão
além, né? Que utiliza os recursos naturais. Olha aqui, essa obra aqui, ó. Nancy Holt, Os Túneis de Sol. O que acontece? Ela colocou em posições estratégicas, né? E passou a provocar, né, o espectador, as pessoas, com essas gigantescas esferas aí, né? Túneis, né? Então, seguindo aqui, nós temos uma curiosidade. Vamos ver aqui. Na década de 60 e 70, juntamente com o desenvolvimento da land art, que os conceitos sobre ecologia, meio ambiente e sustentabilidade passam a adquirir maior importância no cenário mundial. Então, é por isso, né, que esse artista faz essa provocação, né, colocando aí quebra-mar em espiral, o grande lago salgado. Então, todo artista ele faz uma provocação, né, através da sua arte. Ele coloca a sua arte para ela ser debatida, para ela chamar a atenção. Esse tipo de arte aí é muito colocado nesse sentido. É o objetivo. Todo artista, quando ele coloca a sua obra de arte, ele quer que haja uma resposta, né? Ou positiva ou não, mas que haja uma resposta à sua provocação. Ok? Então, seguindo aqui, nós temos a video art. Historicamente, ela começou em 1960, usando a tecnologia do vídeo portátil, né? A filmagem instantânea. Então, com as imagens em movimento e o som, os artistas brincavam com o estilo cinematográfico, criticando os filmes comerciais, os vídeos e a cultura da televisão. Então, a própria televisão é usada, né? Olha aqui, ó, essa criação aqui, né? Televisão usada para chamar a atenção, para chamar a discussão sobre esse tema aí. Então, a videoarte é ilimitada, pode não ter atores, som ou enredo, sem duração específica. As obras podem fazer parte de uma ilustração. Então, é isso que... Olha só. A introdução do vídeo trouxe novos elementos para o debate sobre o fazer artístico. E as imagens projetadas ampliam as possibilidades de pensar a representação, além de transformar as relações da obra de arte com o espaço físico, na esteira das contribuições minimalistas, quer dizer, materiais mais ali limitados, mas que tem aqui uma provocação artística onde você vai refletir por que essa quantidade de televisões, por que essa disposição. Então você começa a discutir já a partir daí, né? Então, estamos vendo melhor aqui, ó, durante a montagem da mostra de Nam June Paik, esse artista aí. Seguindo aqui, nós temos aqui a street art. A street art, ou arte urbana, né? Arte de rua, é uma arte encontrada nos meios urbanos, nas cidades, por meio de intervenções, performance artística, grafite, dentre outras. A intervenção é quando uma coisa é colocada dentro do espaço que não é exatamente para aquele fim, né? Então, você intervém na paisagem, você faz uma coisa diferente do que estava lá. Então, olha só. Então, essa escadaria aqui, ó, foi pintada, foi colocada várias figuras aí, né? Cores, e tudo isso aí interviu numa escada que tinha aí para as pessoas mudarem de ambiente, subirem. Ok? Então, street art
era uma arte marginalizada. Entretanto, adquiriu posição de destaque no mercado da arte, com diversos artistas do país consagrados pelo mundo. Então, o artista de rua não é reconhecido por muitos, porém é importante destacar a relevância do artista para a sociedade. E as diversas técnicas são utilizadas pelos artistas de rua, embora a intervenção grafite seja mais associada ao tema arte de rua. Tá? Então, aluno, olha só, falando um pouco mais sobre a arte de rua, nós temos que observar alguns detalhes interessantes, né? O artista de rua tem aqueles artistas que ficam nos sinais, né? Mas tem as pessoas que estão colocando os seus propósitos, né? Quando coloca algum protesto, quando faz a pintura de um mural, né? Nas ruas da cidade, ou seja, não está fazendo a obra, não está desenvolvendo a obra de arte nos museus, não está se utilizando de galerias, de espaços fechados, e sim a própria rua da cidade. Muitas vezes esses artistas eles não têm condição ou não têm apoio para colocar o seu fazer artístico. Então, ele se utiliza da rua. Inicialmente era considerado assim marginalizado, ou seja, não tinha aquele apoio, aquela adesão, o olhar da sociedade e a valorização daquela obra de arte. O que acontece, então? Vários e vários artistas mais renomados passaram a ver, a comentar e a valorizar e até mesmo participar com essas formas de artes aí. E aí a coisa começou a mudar, né? Começou a ser visto, começou a ser mais valorizado. E o que acontece com isso? Mundialmente passou a acontecer a street art, né? A arte urbana começou a acontecer. Então nós temos no Brasil e em vários outros lugares do mundo, nós temos a participação desses artistas, a participação dessa arte, muitas vezes propondo temas, muitas vezes chegando a mostrar para as pessoas alguns aspectos cotidianos que estão na nossa vida e que nessa correria que a gente vive, né, a gente acaba não percebendo. Como, por exemplo, também a artista Marisa Monte, cantora brasileira, ela passava todo dia lá num certo viaduto e via uma pessoa com umas roupas e uns dizeres lá, gentileza gera gentileza. Então, ela acabou fazendo um trabalho, uma música sobre esse tema aí, enfatizando a proposta daquele artista. Então, ele passou a ter uma visibilidade muito maior por conta dessa observação dessa artista nacional brasileira consagrada, né? Uma outra oportunidade, a gente vai até conhecer melhor sobre essas atividades de alguns artistas que observam o que está acontecendo e vão dando a sua contribuição, a sua visão, tá bom? Então, a street art é uma arte que já esteve assim totalmente sem visibilidade, né, que tem várias formas de se expressar, mas que depois de uma certa visão, né, de alguns artistas incorporarem, começarem a falar, começarem a valorizar, essa arte começou a se desenvolver ainda mais. Então, nossa aula está chegando aqui ao final, eu vou cantar aqui para vocês, nós vamos pegar aqui o violão e vamos cantar um pouquinho a nossa vinheta, né? Que eu falo o seguinte, arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual, ou seja, o artista, o apreciador da arte, ele começa a ver os detalhes, ele começa a ver o que não está totalmente evidente. E eu digo também, na segunda parte, eu digo também que você é uma pessoa que tem plenas capacidades também de se desenvolver
para qualquer lado que você vá, né, da sua vida, né? Você tem capacidades artísticas ou mesmo na sua profissão, capacidades profissionais. Você precisa acreditar cada vez mais em si. Então vamos cantar um pouquinho aqui. Arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal, você é diferente e você não é. Arte é tão legal, você vê diferente e você é genial. Arte é tão legal, você é diferente e você é genial. Acredita, tá? Até a próxima aula. Tchau.